quero saudar a todos e dizer que é muito bom estar novamente podendo falar da grandeza de Deus, do Deus vivo, aquele que nos amou e aquele que nos ama, presente com cada um dos seus em todos os lugares. Deus está aí com você, assim como está comigo aqui. A Bíblia fala que Ele é o Deus de todos os viventes. A palavra de Deus no livro de Efésios responde a muitas perguntas. Quem somos nós? O que podemos fazer com a nossa vida? Como devemos vestir ou não vestir? O que devemos colocar de enfeite em nós ou não devemos colocar? Mas a palavra de Deus em tudo tem uma resposta. A palavra de Deus sempre diz o que nós somos e de quem nós somos. Ela nos mostra tudo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, eu gostaria de ler no versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo ele diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo começa a falar aqui de coisas maravilhosas, revelar o plano de Deus, o plano da salvação. É interessante isso. A Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 14, quando Caifás, o sumo sacerdote, estava interrogando Jesus. E ele vem a Jesus, perguntando para Jesus, agressivo, buscando alguma maneira para poder até mesmo matar Jesus, destruir Jesus. Ele vem e pergunta, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus, olhando para Caifás, olha para ele e diz, eu sou. É interessante isso. Sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual, buscando saber, pois eles esperavam o Messias, eles esperavam o Cristo de Deus, e agora Cristo estava na frente dele, e ele faz essa pergunta. Mas é interessante que eles já tinham algo que eles buscavam, que eles desejavam, algo que já estava dentro do coração deles, e então Caifás não reconheceu Cristo, aquele a quem Deus enviou, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mesma pergunta também ecoou a outras pessoas. Nicodemos, a Bíblia fala, dentre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um homem de muita postura, um homem também do Sinédrio. A Bíblia fala que este homem, quando veio a Jesus, ele estando diante de Jesus, ele reconheceu que aquilo que Jesus estava fazendo, só podia fazer aquele que viesse realmente de Deus. Ele reconheceu que Jesus era de Deus, mas quando Jesus começa a falar das suas palavras, da sua vinda, ou até mesmo de coisas até terrenas, que Jesus vira e diz para ele, olha, importa que todos venham nascer de novo. Quando Jesus começa a falar do novo nascimento, ele não entendeu e então questionou diante de Jesus, até mesmo dizendo como poderia ele nascer de novo, entrando no ventre da sua mãe e saindo. Jesus não estava falando disso, estava falando do nascer de novo. Jesus disse, aquele que nascer da carne é carne, e aquele que nascer do Espírito é Espírito. Convém nascer de novo, um novo nascimento, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, se tornando então filho de Deus, pelo fato de nós crermos que Jesus é enviado de Deus. Mas veja, da mesma maneira, a Bíblia fala em Lucas capítulo 9, quando ali estavam os discípulos e Jesus faz uma pergunta para todos os discípulos. O que dizem quem eu sou? O que o povo estava dizendo. E então uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és um dos profetas, Elias, e tantas palavras foram ditas ali.
Mas a Bíblia fala em Lucas, ali no capítulo 20, quando Pedro toma a palavra e Pedro então diz para Jesus: tu és o Cristo de Deus. E Jesus ficou maravilhado, disse: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Mas veja, o que é a igreja? Uma religião? Não. Uma forma de ter Deus? Também não. Algo semelhante a isso? Também não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça desse novo corpo. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. É isso que nós lemos. Quando Jesus veio à Terra, Ele não trouxe uma filosofia, uma maneira de viver, Ele não trouxe ali uma religião, uma filosofia, não. A Bíblia fala que Ele veio para trazer um novo nascimento, para tornar as pessoas novamente agora em vida, mortos do pecado, mortos pelo pecado, mas agora ressurgindo para Deus numa nova vida. O que Paulo está dizendo aqui no livro de Efésios, ali no capítulo 1, o qual nós lemos, fala sobre a igreja que é o corpo e de Cristo que é o cabeça da igreja. Todos os nascidos de novo compõem-se de novas criaturas em Cristo Jesus. Além disso, cada um de nós é uma nova criatura, também porque somos membros do corpo. Cristo é a cabeça do corpo e Ele deve governar, Ele deve dominar o corpo de Cristo. Ouça, também diz lá em Efésios: e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Então, somos membros do corpo de Cristo. Os pés fazem parte desse corpo. A pergunta é: como eu estou vivendo? Estou dominando ou estou sendo dominado? Veja, é uma pergunta. Será que a minha vontade, será que, sei lá, o que eu vejo me estimula a fazer alguma coisa com o meu corpo? Ou eu compreendo agora que eu sou membro do corpo de Cristo e os pés fazem parte do corpo? Veja, o meu corpo, a Bíblia fala que é algo tão maravilhoso e significativo diante de Deus. Quando Paulo escreve em Coríntios, lá no capítulo 6, se nós lermos lá, nós vamos encontrar a seguinte palavra, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: ou não sabeis que o nosso corpo, olha lá o que ele fala, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É interessante, nós fomos comprados, nosso corpo foi comprado, e hoje pertence a quem? Paulo fala: a Deus. O que Paulo está dizendo? O meu corpo é templo de Deus. Lá em Gálatas, então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo traz uma afirmação da sua própria vida e de sua própria compreensão. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer ali no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, Paulo estava dizendo que a vida dele já não pertencia a ele, mas que a vida dele agora pertencia a Cristo, pertencia a Deus, pertencia somente a Deus. A vida que ele vivia agora, ele vivia uma vida para Deus. Quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido do meu corpo, que é templo de Deus, templo, morada de Deus, veja, estou cuidando daquilo que é de Deus. Deus é glorificado através da minha vida, Deus é glorificado através do meu corpo. A pergunta fica: como eu estou vivendo?
Vivo para agradar a Deus ou vivo para agradar a mim? Vivo para agradar a Deus ou vivo para agradar a sociedade? Como eu estou vivendo? A Bíblia fala, nos ensina, quando Deus disse a Samuel, o profeta Samuel, o mundo não vê, eu não vejo como o mundo vê. O mundo vê a aparência, mas eu vejo o coração. É muito importante ter uma aparência para esse mundo. Se o mundo vê segundo a aparência, então precisamos ter uma boa aparência e nós alcançaremos coisas boas aqui nessa terra. Mas diante de Deus, nós temos que pensar o que fazemos com nós mesmos, porque pertencemos a Deus e não a nós mesmos. Por isso que Paulo, ele diz que a vida dele, ele vivia na fé do Filho de Deus. Tudo que Paulo iria fazer ou fazia, ele perguntava e até mesmo lia na palavra de Deus, se aquilo era permissível por Deus ou não, se aquilo agradava a Deus ou não. Volto a fazer a mesma pergunta: como estou vivendo? Estou sendo dominado ou eu estou dominando? Deus habita em nós. Essa palavra é maravilhosa. O plano da salvação é justamente isso: Cristo em vós, esperança na glória. Hoje Deus, prove a Deus nos fazer sua morada, prove a Deus nos fazer a sua habitação, prove a Deus nos fazer templo, habitação de Deus. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros do corpo de Cristo. Se você deixar que essas palavras entrem no seu coração, e se você deixar que Cristo, ele realmente domine, seja o seu Senhor e domine a sua vida, você viverá uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida de vitória, porque ele disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu quero orar por você, meu ouvinte, onde quer que você esteja. Eu quero orar que Deus cada vez mais venha esclarecer aquilo que Ele é para você e aquilo que você é para Ele, para que a tua vida seja uma vida de vitória. Pois a Bíblia fala que a fé é vitória, a fé é conquista, a fé é triunfo. Leve seu pensamento a Deus onde quer que você esteja, e eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por todos os ouvintes, Pai. Que o Senhor Deus venha abençoá-los, que o Senhor Deus venha esclarecer a todos, Pai, que hoje, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Deus, nasceram de novo, são novas criaturas, e que hoje eles pertencem a Deus, e que hoje eles são templo do Espírito de Deus, são morada de Deus, e que eles não pertencem a eles mesmos, e que Deus deve ser glorificado através do corpo de cada um. Pai, no nome de Jesus Cristo, que essas palavras, Pai, possam trazer esclarecimento, para que a vida de cada ouvinte, Deus, seja uma vida maravilhosa, seja uma vida, Deus, onde Tu possa ser glorificado. Pai, abençoa cada um no seu lar, na sua casa, abençoa, Deus, no seu trabalho, abençoa, Deus, nas obras das mãos, abençoa com os seus familiares, abençoa, Deus, que a Tua bênção seja completa sobre todos, Pai, e em nome de Jesus Cristo, Pai, aos doentes, que eles recebam cura, Pai, aos endividados, que eles recebam, Senhor, provisão financeira da Tua parte, Pai, que as portas do emprego se abram, Pai, e que eles possam ter vida e vida abundante, pois em nome de Jesus Cristo eu rogo a Ti, Pai, que Tu, Deus, continue esclarecendo e que Teu poder se faça sobre a vida de todos. Pois em nome de Jesus Cristo eu os abençoo, Pai, e que eles vivam para o Teu louvor e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com essa palavra e que Deus continue através do Espírito Santo esclarecendo todas as dúvidas, tirando todas as dúvidas, e você possa ter uma vida confiante, uma vida alegre, uma vida feliz, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. E esse é Jesus Cristo. Fiquem com Deus.